Abra sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses 5, 23. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. O apóstolo Glauro está viajando, daqui a pouco deve estar por aqui. Amém? Provavelmente que ele venha direto. Enquanto isso, vamos adorando ao Senhor, amém? Para isso que nascemos, para isso que estamos aqui. Quantos sentiram a presença de Deus? Aleluia! Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Ele é fiel, amados. Ele é fiel. Quantos acharam? Digo amém. Eu quero falar um pouquinho para você a respeito da salvação total. Quantos querem isso? Amém. A salvação total. A tríplice graça. A tríplice graça. A salvação total. A salvação sozo. A salvação completa. No espírito, na alma e no corpo. Então nós vamos meditar um pouquinho nisso. Aleluia. 1 Tessalonicenses 5, 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Falei em tudo. Eu devo ser santificado, separado, diferente. Amém? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aqui encontramos o propósito da salvação. A tríplice graça. Deus quer nos salvar no espírito, é lógico, porque o espírito do homem morreu lá no Éden, no pecado. Quando Deus falou, o dia que comer desse fruto, o que ia acontecer? Certamente morrerás. Lembra que nós já tratamos disso, nós já falamos disso. Por que Deus não disse para o homem, o dia que você comer desse fruto, eu te mato? Lembram disso? Por que Deus não falou, o dia que você comer desse fruto, eu te mato? Por quê? Ele diz, certamente morrerás. Por quê? Porque desconectou da fonte da vida. O que nos desconecta da fonte? A desobediência, o pecado. O pecado faz separação, divisão entre nós e o nosso Deus. A palavra do Senhor diz isso. Por isso que Deus falou para o homem, o dia que você comer desse fruto que eu estou falando para não comer. Era a única cláusula que tinha ali no contrato para o homem governar o mundo eternamente. Eu já expliquei tudo isso aqui, né? Mas para os que não sabiam, não ouviram, Deus deu o mundo para o homem e para os seus descendentes. E Deus fez um trato com o homem. O mundo inteiro é teu. Você vai crescer, multiplicar, encher a terra. Você vai governar a terra. E quando Deus diz para ele, cultive, cuide, aquele cuidar ali que ele falou, deixa claro que havia um perigo iminente, havia algo de que se deveria guardar. Vocês estão acompanhando? Você vai guardar, você vai cuidar do jardim. E Deus disse para ele, domine sobre a criatura. Você vai dominar sobre toda a criatura. Mas a Bíblia diz que uma criatura, a mais sagaz, né? A serpente foi lá e dominou o Adão e a Eva. Então foram vários princípios que eles quebraram, que desconectou o espírito do homem, que é a sua fonte de vida, do Criador. Quando Deus soprou nas narinas do homem, o fôlego de vida, significa ar, a palavra ali é ruar. Deus soprou, entrou ar nos pulmões do homem, o coração começou a bater,
e a bombear a vida, o sangue para todo o corpo. E o homem, então, começou a ser alma vivente, está escrito na Bíblia. O termo ali é diferente dos animais. É diferente dos animais. Quando Deus soprou alma, Deus soprou consciência em nós. Alguma vez você já viu algum animal sendo julgado no tribunal? Estamos aqui para julgar esse cachorro, esse pitbull, porque ele mordeu alguém. Vocês já viram isso? Estamos aqui para julgar esse leão, porque atacou aqui esse outro animal. Vocês já viram isso? Porque o animal é diferente do ser humano. Quando Deus soprou em nós, Deus deu a nós algo que os animais não têm: consciência de Deus, consciência de nós mesmos e consciência dos nossos semelhantes. Por causa dessa consciência, nós seremos julgados e os animais não. Vocês estão entendendo? Então, quando o homem pecou, ele foi desconectado da fonte. Quantos tem celular aí? Levanta a mão. Se você não carregar o teu celular, o que acontece? Ele vai, gastando, e um dia acaba. Então, quando o homem foi desconectado, ele ainda tinha um pouco de energia no seu corpo. Igual quando você ainda tem um pouco de bateria no seu celular, mas uma hora ela vai acabar. Então, quando ele falou, certamente morrerás, era a morte principal, a morte do espírito. O homem sem espírito está morto, está escrito na Bíblia, queridos. O homem sem espírito está morto. Lembra quando aquele rapaz de nome bem bonito caiu da janela? Quantos lembram? Como é que era o nome dele mesmo? O Eutico. Olha as grávidas aí, um bom nome para você. O Eutico caiu da janela. O Paulo estava pregando, a Bíblia diz que o Paulo começou a pregar e avançou o seu horário, a pregação do Paulo. E o Eutico caiu da janela. O Paulo foi lá e ressuscitou o Eutico. E falou, não adianta querer morrer para se livrar de ouvir a mensagem. Não. Pode ressuscitar. Cutuca quem está do seu lado e falou, não adianta não querer se livrar. Ele foi lá e ele tocou no Eutico e ele disse, o Espírito ainda está nele. O Espírito ainda está nele. O Espírito ainda não tinha saído daquele corpo. E ele chamou de volta. E no outro texto a Bíblia diz que o Espírito, aquilo que tem Espírito tem vida, aquilo que não tem Espírito não tem vida. Amém, queridos? Então a primeira coisa que Jesus veio salvar é o nosso Espírito. Ele veio nos reconectar. Ele veio nos reconectar à fonte. Restaurar a nossa conexão. E Ele não quer que desligue nunca mais. Às vezes você põe lá a fonte no seu celular e ele diz lá carregando, né? E dali a pouco ele está carregado, você desconecta. Mas com Deus nós não precisamos desconectar, amém? Ele quer que nós estejamos ligados a Ele. Sabe o que Ele fez? Quando Ele mandou Jesus, Ele nos fez novamente um só Espírito com Ele. Fala assim, o meu Espírito é um com o Espírito de Deus. Amém? E o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Nós vamos falar mais disso depois. O Espírito Santo não é um vulto, não é uma energia. O Espírito Santo é uma pessoa, ele está aqui. Amém? E é maravilhoso falar dele na presença dele. Aleluia, ele está aqui. Ele está aqui. Esses dias eu passei num shopping para ver um presente para minha mãe. Eu falei, vamos passar aqui rapidinho que eu quero ver a saia, se tem a saia que a minha mãe pediu. E aí o Glauro foi comprar um brinquedinho para o Gabriel.
E quando eu vi, eu falei, mas que coisa, o Glaucio não me ligou ainda. E eu fui procurar meu celular, tinha deixado no carro. Eu falei, e agora para a gente se encontrar aqui? Foi um transtorno. A gente acostuma com esse bichinho, né? Misericórdia. Eu falei, e agora? E fui no telefone público, ligar, cobrar. E aí dizia, esse número não está habilitado para receber chamada a cobrar. Eu falei, Jesus, o que é que eu faço? E eu, irmãos, eu fiz tudo que podia fazer. Eu rodei, eu fui até o estacionamento, falei, o Gabriel deve ter ficado agitado, ele foi para o carro, porque ele não chegava e não chegava. E aí, até que eu parei no mesmo lugar que ele me deixou, eu falei, vou ficar aqui. E eu já estava ficando irritada. Eu falei, Jesus, tenho que preservar o espírito, alma e corpo, né? Não pode deixar. Jesus falou, não turbe o seu coração. Até que eu falei assim, nós temos o mesmo espírito. Nós somos um. A Bíblia diz que ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ele é um com Deus. E agora Jesus nos faz um com Ele também. E eu ali na frente, né, daquela loja, eu falei assim, Espírito Santo, toca no coração do Glaucio, faz ele vir aqui agora. Porque eu já estou cansado. Eu quero ir embora, Senhor. Né? Aí, dali a pouquinho, ele vindo, né? Não demorou, acabei de orar e estava ali esperando. E o Espírito Santo trouxe. Eu falei, onde você estava? Eu falei, eu sentei lá para não ficar andando ali. Fiquei esperando você me ligar. Fiquei esperando. E eu não tinha o celular, mas eu tinha o Espírito Santo. Amém? É uma conexão muito mais poderosa. Os apóstolos não tinham celular, internet, eles não tinham nada disso. E você vê um que tem uma visão, vai e pregue para os gentios. Aí você vê o gentil tendo uma visão, o apóstolo vai vir pregar para você. Não é tremendo isso, amados? Quando nós estamos conectados, a Bíblia diz, e nós sabemos que somos de Deus. Quantos que sabem que são de Deus? Tem uns que falam, eu sou, não sabe? Você é, uau! Você é de Deus. E a Bíblia diz que você não pertence mais a você mesmo. Você não é de você mesmo, você é de Deus. Amém? E quando ela diz, e sabemos que somos de Deus, estamos ligados uns com os outros, temos paz uns com os outros, é o termo no grego ali, estamos conectados. Quando eu olho aquilo ali, eu falo, olha a internet do Espírito Santo, né? Estamos conectados. Se sabemos que somos de Deus, estamos conectados. E o maligno não pode nos tocar. Porque você não está sozinho, você está conectado. Olha com quantos. Amém, querido? Você não está sozinho. E Deus, quando Ele diz que Deus quer nos santificar em tudo, no espírito, alma e corpo, Ele quer restaurar essa conexão. Amém? Ele quer restaurar primeiro o nosso espírito que estava desconectado. Nós temos que manter essa ligação com Deus. Não podemos romper essa ligação por nada. É importante você estar conectado com o corpo. Você saber que você é de Deus. Amém? Eu pertenço a Deus. Eu faço a vontade de Deus e não a minha. Eu tenho meu compromisso com Deus. Quando você sabe disso, o maligno não pode te tocar. Ele não pode te tocar. Nós sabemos e cremos que fomos restaurados no Espírito. Amém, queridos? Mas não é só o nosso Espírito que Deus quer restaurar. É o começo, é o princípio. Nos trazer de volta, nos conectar novamente, nos religar para que tenhamos a vida eterna. Mas o Senhor também diz aqui que na nossa alma. O que é a alma? Fala assim, alma igual sentimentos, emoções, intelecto. Amém? Isso aí é o que habita na alma. Sentimento, emoção, intelecto. Ok? Isso é a alma. Então Deus também quer curar os nossos sentimentos, quer curar nossas emoções, porque nós não podemos ser guiados por elas. Amém? Nós já falamos quem é guiado por emoção, por sentimento. Lembra aquela mensagem? Sentimento ou comprometimento? Quantos lembram disso? Está no YouTube já. Vocês podem estar acessando e ouvindo bastante.
sentimento ou comprometimento. O comprometimento está no nosso espírito. O nosso espírito nos dá consciência. O nosso espírito, no nosso espírito habita intuição, comunhão e consciência. Fala intuição, comunhão e consciência estão no meu espírito. Amém? Intuição para Deus guiar você. Deus guia você. A comunhão, estarmos ligados, conectados a Deus e com o corpo de Cristo. E consciência. Nós temos que ter a consciência, convicção. Nós temos que ter comprometimento. Amém? Comprometimento. Nós falamos do exemplo do José. O José tinha comprometimento. Do poço até o trono. Ele foi compromissado com Deus. Amém? Ele não guardou mágoa. Ele não guardou ressentimento. Ele não se deixou ferir. E ele se deixou forjar por Deus. Então ele foi sendo tratado. E a Bíblia fala também que a tríplice graça, Deus quer tocar também o nosso corpo físico, graças a Deus, amém? E Ele quer tocar, Ele quer renovar, Ele quer restaurar, Ele quer curar, Ele quer libertar. É um direito nosso, nós temos que batalhar por isso. Como essa questão está muito ligada ao palpável, nós ficamos racionalizando muito. Ah, mas eu já declarei a cura, mas eu ainda estou sentindo dor. Ainda está pelo sentimento. Ainda está pelo que eu estou sentindo. E é muito importante você declarar. Você se apropriar. Amém, amados? Para alcançar a tríplice graça. Deixar Deus tocar no seu espírito. Sabendo que você não é mais teu. Você é de Deus. Amém? E você pertence ao corpo de Cristo. Você tem um compromisso com o corpo de Cristo. Você tem um compromisso com Deus, com o corpo de Cristo. Senão não vai estar conectado. E o maligno vai te tocar. Vai te atingir. A alma curada. Os sentimentos, livre de traumas. Livre de complexo de inferioridade. Autocomiseração. Medos. Quantas pessoas estão debaixo de síndrome do pânico? Já ouviram falar? Síndrome do pânico. A Bíblia diz que Deus não nos deu. Fala, Ele não deu. Guarde bem isso. Deus não nos deu espírito de medo. A síndrome do pânico é um medo terrível. Eu tenho visto alguns casos. Pessoas que têm procurado para orar e tal, para atender, a pessoa coloca na cabeça que vai acontecer alguma coisa, ela não dorme, ela não tem paz, ela não tem sossego, ela soa, ela tem taquicardia, ela tem problema digestivo. Quantos já viram isso? Como se tivesse um bandido ali, prestes a destruí-la. Para ela aquilo é tão real, o organismo, o corpo dela vai sentindo aquilo, reage a tudo isso. O corpo reage aos sentimentos, às emoções e ao intelecto. O corpo reage. Se você começar a pensar aí que você está chupando limão, o que acontece? Alguns já fizeram, é ou não é? O teu corpo reage ou não? Por isso que Deus quer curar a nossa mente, quer curar a nossa alma, amados. Cuidado com aquilo que você pensa continuamente, porque aquilo que o homem pensa, ele se tornará. Cuidado. Não fique pensando coisa que não presta, para mim não dá certo. Olha só, tadinho de mim. Ah, não adianta não. Eu não quero nem saber desse irmão, porque a gente não se dá bem mesmo. Eu e esse irmão aí, não tem jeito, um não foi com a cara do outro. Tem que reconectar. Se sabemos que somos de Deus, estamos conectados, e o maligno faz assim, ó, em mim você não toca. Eu sei que eu sou de Deus. Amém? Eu sou de Deus, eu não estou sozinho, eu estou conectado. O maligno não pode me tocar. Então nós temos que ter a consciência, é a consciência que deve dar a ordem para a alma, e o corpo apenas vai fazer o quê?
se submeter. Amém? Quantos lembram da Sara e da Agar? Amém? A Bíblia diz que a Sara simboliza o Espírito, simboliza também a nova aliança. E a Agar, a egípcia, significa a carne. O Abraão, por causa da incredulidade, por causa de não querer esperar, resolveu antecipar as coisas, vocês sabem disso, né? Não, acho que o filho que Deus prometeu, acho que não vai vir, nós estamos ficando velhos. Vamos ter um filho através da egípcia, através da escrava. Quantas pessoas que cansam de fazer as coisas no Espírito, de fazer as coisas na presença de Deus e querem dar uma ajudinha fazendo as coisas na carne. Ah, não, agora eu vou resolver do meu jeito. Cansei de ser bobo. Não, agora vai ver comigo. Cuidado, nós estamos vendo aí o resultado dessa incredulidade. Até hoje, Israel está guerreando. Esses dois vão guerrear para sempre. E estão guerreando mesmo. Estão guerreando. Quando você ali simboliza o Abraão, a consciência. Amém? Você, o Abraão. Alma, sentimento, emoção, intelecto. Se você se liga com o Espírito, você vai gerar Isaac, filho da promessa. Amém? Bênção de Deus. Se você se aliar com a carne, Agar, a egípcia, você vai gerar Ismael. Vai gerar Ismael. E vai ter transtorno, vai ter dificuldade para sempre. Uma vez que concebeu e nasceu, já era. Seja lá o que for, é filho. Você é responsável. Vocês estão entendendo, queridos? Quando Deus fala que Ele quer nos santificar em tudo, no nosso espírito, nos reconectando a Deus, nos dando comunhão uns com os outros, para que saibamos que somos de Deus, e o maligno não pode nos tocar. Restaurar o nosso espírito, nos religar a Deus. Onde você estiver, você está ligado a Deus, amém? Deus está com você, Deus não te abandona. Deus quer curar as nossas almas, sentimentos, emoções, tratar o nosso intelecto, a nossa dureza, a nossa incredulidade, dúvida, questionamento. Nós somos racionais demais. É preto no branco. 2 e 2 tem que dar 4. Não é assim? Eu tenho que ver para crer. Se eu não ver, eu não creio. Mas não é isso que a Bíblia fala. Então Deus tem que tratar a nossa alma, porque senão a gente se perde. Nós nos deixamos levar pelo intelecto, pelo que eu estou sentindo, pelos desejos, né? Mas eu não estou sentindo. E o corpo vai reagindo. O corpo reage. Se você está conectado ao Espírito e o Espírito está ministrando você, o corpo vai receber essa influência e vai reagir. E a Bíblia diz que isso é saúde para o nosso sangue, para os nossos ossos. Amém? O contato com Deus, Ele vai nos restaurando, vai curando aquelas sequelas do pecado, de geração em geração no nosso corpo físico. Amém? Ele vai nos curando, Ele vai nos restaurando. Quanta doença arada, quanta coisa arada foi atingindo o nosso DNA de geração em geração. Mas hoje nós estamos aqui para participar do corpo e do sangue, DNA de Jesus. Amém? Eu não sei você, toda vez que eu participo, eu tenho essa consciência. É o DNA de Jesus purificando o meu DNA contaminado. Por isso que a Bíblia diz que a cura, a libertação, quando nós fazemos isso em comunhão, consciente que somos de Deus. Amém? Somos de Deus. Não adianta querer inventar, querer pôr questionamento, querer impor condições para Deus. Se o Senhor fizer assim, aí eu faço. Se o Senhor não fizer, eu não faço. É Ele que manda. Amém, queridos? Sabemos que somos de Deus.
Ele quer nos santificar em tudo, no nosso espírito, alma e corpo. A nossa alma precisa de cura. Nós temos que aprender a crer, mesmo quando racionalmente parece que não há mais esperança. O Espírito no controle. Amém? O Espírito no controle. Quando diz aqui que Ele quer santificar, nós estivemos cantando ali. Pois teu nome é santo. Amém? Santo Senhor. O nome dele é santo. O nome dele é distinto. O nome dele é separado. É acima de tudo e de todos. E quando ele diz que ele quer santificar, ele quer envolver o nosso espírito com a própria santidade dele. É ele que nos santifica. O Pedro diz: Ele vos santifica, porque nós de nós mesmos, na carne, não podemos ser santos. Não podemos. Você vai ficar tentando ser santo na carne, não vai conseguir. Se você não buscar a Deus, se você não estiver conectado com o corpo, se você não estiver se alimentando da palavra de Deus, você não vai conseguir se santificar. Eu não sei o que acontece, eu não consigo ficar firme. Será que não é porque está faltando comer da palavra? Orar mais? Adorar, buscar o Senhor? Como que vai conseguir se santificar? Vocês estão entendendo? Nós precisamos usar as armas que o Senhor nos dá. É Ele que nos santifica. Quando diz que é Ele que nos santifica, Ele nos provê os recursos. Amém? Ele nos provê os recursos para nós estarmos santos. Primeiro recurso, o que nos lava? Palavra de Deus. Amém? O que nos purifica? Palavra de Deus. Como purificará o homem seu caminho? Observando a lei do Senhor. Amém? Observando. Então ela vai nos santificando, como nós já ensinamos. Santificação por meio das Escrituras, sem a qual ninguém verá a Deus. Ninguém verá. Fica desconectado. A nossa carne, ela é fraca. Em Mateus 26, 41 diz: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. No espírito você está pronto, é ou não é? Quantos querem cumprir o propósito de Deus aí, de todo o coração? Amém? Você quer, mas você consegue muitas vezes? Não. O Paulo falou: miserável homem que sou. O que eu quero fazer, não faço. O que eu não quero, quando vejo, já fiz. Vou falar com os homens aqui. Quantos homens já tiveram sérios problemas com a sua esposa por ser áspero com ela? Seja sincero, levante sua mão. E aí as coisas ficam turbulentas. Você já esqueceu, mas como diz a mulher, tem uma memória de elefante. Ela não esquece. Aí você chega de noite cheio de amor para dar. E ela está brava. Você nem sabe mais. Por quê? Mas ela sabe. Ela sabe daquele dia, ela sabe do outro, ela sabe de tudo. E aí você fala para você mesmo: eu não posso mais fazer isso, não vou mais fazer. Quando você vê, faz de novo. É ou não é, irmãs? Porque está na carne do homem. Está na carne do homem. Ele quer dominar. Amém? Ele quer dominar. Eu achei interessante um pastor dizendo, e já é criado desde pequenininho. Ele vai brincar de peão. Como é que é? Peão, né? O peão dele tem que arrebentar o outro. Ele vai jogar bolinha de gude. Ele tem que tomar toda do outro. Todas as brincadeiras do menino é para ele ser o melhor, para ele mandar. É ou não é? Eu achei interessante o pastor falando isso. Eu falei: é verdade. E com a mulher, às vezes, é a mesma coisa.
Por isso que o Senhor avisa: ei, não as trateis com aspereza. Seja delicado. Dê atenção. Fale coisas bonitas. É bem aquilo que você fazia antes de casar. Fazia ou não fazia antes de casar? Nossa, como você está linda, como você está bonita. Olha como você está cheirosa. Ah, como é bom estar com você. E o que você pensa disso? O que você pensa daquilo? E conversa, conversa, conversa. Mulher gosta de conversar, ela gosta de quem as escute, né? Aí ela fala: eu vou casar com esse, porque ele me dá atenção, porque ele fala comigo, ele conversa bastante. Aí depois que casa, chega em casa: estou cansado, cadê a janta? Se não perguntar como é que foi o dia, não responde. Vocês estão entendendo? E parece, ela fala, é propaganda enganosa. Conversava tanto comigo, me dava tanta atenção, e falava, e falava, e falava, e falava, e falava. Desliga você, não, desliga você, né? Aquela coisa que todo mundo passa. Chegava em casa e corria lá pro telefone de novo. Acabou de ficar junto. Era ou não era, irmãos? Conexão. Você está conectado. Você está conectado. E a sua alma está conectada também. A tua alma, teu sentimento, a tua emoção também está ligada com aquela pessoa. Você quer ficar com ela o tempo todo. Mas com o tempo, começa a desconectar. Deus quer nos conectar, nos santificar no espírito, alma e corpo. É claro que nós podemos ter emoções, mas emoções curadas. Amém? É claro que nós devemos ter sentimentos, nós não somos máquinas, mas nós não podemos ser dominados por esses sentimentos. Eles têm que estar ligados a Deus. Presta atenção numa coisa: você sabe por que o lugar santo era separado por um véu? A gente fala véu, mas era uma lona. Eu gosto de explicar sempre isso, porque tem gente que pensa que é um véuzinho, igual que as meninas da dança, né? Usam. O véu do templo tinha cerca de 40 centímetros de espessura. 40, 45 centímetros de espessura. Para aquilo lá rasgar de cima a baixo, foi um milagre, foi sobrenatural aquilo lá ter acontecido. Deus tinha separado, sabe por quê? Porque o lugar santo simboliza nossa alma, sentimento, emoção e intelecto. Estava desconectado do espírito. E por causa disso, foi contaminado. Mas quando Jesus morreu na cruz, a Bíblia diz que quando o seu corpo foi transpassado, assim como o seu corpo foi rasgado, o véu do templo se rasgou, porque agora nós podemos adorar o Senhor com todo o nosso ser, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, espírito, alma e corpo, espírito consciente. Não importa se eu estou com vontade para a igreja ou não, eu vou, porque eu não sou de mim mesmo. Vocês estão entendendo? Eu não sou de mim mesmo, eu sou de Deus. E Ele diz: não deixando a congregação vazia, como é costume de alguns. Eu sou de Deus, eu tenho que estar conectado para que o maligno não me toque. Eu vou para a igreja, amém? Não importa se eu estou com vontade de orar, inspirado para orar ou não. Eu vou orar porque Ele disse: orai sem cessar. Se você for ler o contexto de Mateus 26 aqui, era oração, amém? Nós já ministramos aqui, orar ou dormir. O que você tem feito mais? O que você tem feito mais na hora da dificuldade? Quando a gente está com um problema, fala sério, não dá uma vontade de só dormir? Muitos embarcam nisso aí, daí entram em depressão, não quer saber de mais nada. Porque só quer dormir. Os discípulos também, eles estavam assim. Jesus falou que ia morrer, eles ficaram pensando: perdi 3 anos da minha vida. Larguei tudo achando que esse homem aqui ia ser o rei.
Agora está dizendo que vai morrer. E o que vai ser de mim? Com que cara que eu vou voltar para casa? Meus parentes vão zoar comigo. Bobão, ficou atrás lá dele, olha aí. E eles estavam tristes. Eu pensava que eu ia ser ministro disso. Eu pensava que eu ia estar à direita dele, o meu irmão à esquerda. Está tudo na Bíblia. Eles começaram a ficar... A Bíblia diz que eles dormiram de tristeza. De tristeza, mano. Não era de cansaço, não. De tristeza. A tristeza traz cansaço. Ela traz fadiga. O corpo desanima. Baixa a energia. Baixa a energia. Eu passei uma vez que eu falei, nunca mais o diabo vai me jogar isso na minha cara. No começo do ministério, tanta dificuldade. E a minha energia começou a baixar. Eu comecei a ficar doente mesmo. Aí eu fui ao médico e ele examinou e tal. E ele falou, eu acho que você está com labirintite. Eu não sabia nem que era isso, né? Aí ele explicou lá e tal. Aí ele disse, tem que animar. Você está para baixo, você está desanimado. Eu fiquei muito brava de ter que ouvir aquilo lá. Na minha alma. E eu desanimada? Claro que não. Mas o meu corpo começou a mostrar que eu estava desanimada, sim. Estava me enganando. Estava me enganando. Não, isso aqui é físico. E às vezes a gente usa o problema físico para se ausentar, usa o problema físico para fugir da responsabilidade. Porque se eu disser que eu estou doente, quem que vai me questionar? Alô? E eu dizia, não estou desanimada, não. Mas no meu espírito realmente eu não estava, não. O espírito, na verdade, está pronto. Mas eu comecei a me chatear com tanta coisa, com tanta coisa. Não é fácil. E o meu corpo começou a reagir. Meu corpo começou a reagir. Eu não tinha mais apetite, não queria comer. Coisa que você tinha alegria de fazer, já não tinha mais. Vocês estão entendendo? E o corpo vai sentindo, vai perdendo gosto. E eu falei, Deus, em nome de Jesus, me fortalece. Eu não estou dizendo que você nunca vai ficar doente no físico, que tudo é a alma. Não estou dizendo isso. Mas se a tua alma estiver firme em Deus, curada, restaurada, a Bíblia diz que o teu corpo vai reagir. Há muitas doenças que são chamadas psicossomáticas. Você vai somatizando. Você vai somatizando. Quantos aqui, quando você fica irritado, começa a doer a cabeça? Fala a verdade, levanta a mão. Você está somatizando. Vocês estão entendendo? Começa a doer o estômago, dá queimação no estômago. Levanta a mão. Começa a dar palpitação. Por quê? Porque você está somatizando. O seu estresse está mandando aqueles sinais para o seu corpo. E se você não aprender a santificar, amém? Espírito, alma e corpo, e trazer tudo cativo ao senhorio de Jesus, nós ficamos sofrendo à toa. Quantos estão entendendo? Não precisa ser assim, embora a gente passe por isso. Passa ou não passa? Eu não posso dizer que não passo por isso. Nesse dia mesmo que eu fiquei lá procurando o Glauro, começou a me doer a minha cabeça. Eu falei, em nome de Jesus, sai de mim. Eu não vou perder a bênção. Eu não vou me estressar. Espírito Santo, me dirige. Aí o Espírito Santo me lembrou que nós estamos conectados. Amém? Senão ele ia ficar lá sentado esperando eu ligar para ele. E eu revirando, procurando ele por tudo que é canto. Me estressando.
A consciência, o Espírito deve estar no comando, o Espírito Santo. Está escrito que o Senhor já nos ungiu com a unção do Senhor mesmo, que sabe todas as coisas e que nós sabemos também. Como sair dessa situação? E Ele vai revelar para você. Nós estamos chegando num tempo em que pessoas vão fazer negócios dirigidos pelo Espírito Santo e vão prosperar muito. Eu poderia contar muitos testemunhos disso para você. Deus tem feito isso na face da terra. Deus tem santificado mesmo em tudo, no espírito, alma e corpo, no espiritual, no material. Pessoas fiéis, pessoas que sabem que são de Deus, que Deus sabe, eu posso prosperar essa pessoa porque ela nunca vai me abandonar, ela nunca vai me deixar, nunca vai rejeitar aquilo que eu pus na mão dela, vai negligenciar o seu chamado. Eu posso abençoar essa pessoa, porque ela não é dos que retrocedem. Ela sabe quem é o seu Senhor. E pelo seu Senhor, ela sacrifica tudo mais. Eu acho interessante quando Deus fala para Abraão: me sacrifica o teu filho, Abraão, teu amado. E se você for ler nas traduções, na raiz, porque você tem que mostrar que me ama mais do que qualquer coisa. O que você ama mais? O que você ama mais? O que está em primeiro lugar para você? Se sabemos que somos de Deus, saber no Espírito, consciência, estamos conectados. E o maligno não pode nos tocar. Porque não há o que ele mexa que você esteja tão apegado assim para largar Deus. Sabemos que somos de Deus. Ele é o primeiro. Ele está acima de tudo, de todos. Amém, queridos? Aí o maligno não pode te tocar, porque você não está preso a nada. Você não está preso, você não está apegado a nada. Ele quer nos santificar no espírito, na alma e no corpo. Ele quer que você saiba, tenha consciência, tenha intuição, seja guiado pelo Espírito Santo. Irmãos, leia Atos dos Apóstolos. Aquele povo era guiado pelo GPS do Espírito Santo. Vai à rua chamada direita. Lá você vai encontrar um homem. Está tudo lá. O Paulo dizendo, eu vou lá visitar a igreja. O Espírito Santo falando, não vai não. Vocês estão entendendo? Eram guiados. Olha, avisa esse comandante do navio aí que há tormenta nessa viagem. E o Paulo foi lá, olha, Deus está me dizendo que não é para nós viajarmos hoje não, porque vai ter tempestade. E o comandante olhou, falou que nada, o tempo está bom. Quem tem experiência aqui sou eu. E foram. Vocês lembram o que aconteceu, né? E o Paulo já lá no meio. Todo mundo, vamos morrer. Certamente aquele homem pensava, por que eu não ouvi esse apóstolo? E ele chegou, fiquem calmos, Deus falou que nós não vamos morrer, mas o navio vai se arrebentar. Não precisava perder o navio. Fala por irmão, não precisava. Deus vai preservar. Amém? Pela misericórdia. Mas tem coisa que nós não precisamos passar, amados. Deus quer restaurar a nossa vida completamente, no espírito, na alma e no corpo. Eu sei no meu espírito que eu sou de Deus. Ele é o meu dono, Ele é o meu Senhor e amo. Ele é o meu Deus. Não tenho outro Deus além dele. Nada é mais importante do que Ele. É Ele, dele, por Ele, para Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. E sem Ele, nada se fará. Porque Ele diz, sem mim, nada podeis fazer. Não perca seu tempo, não exclua Deus de nenhuma área da sua vida. Não exclua o Senhor.
Não tire Deus. Isso aqui não é o que Deus mandou, mas eu estou querendo, eu vou fazer mesmo assim. Estou bravo mesmo, estou triste mesmo. Às vezes a gente vai falar, querido, o que aconteceu com você e tal? Não, é porque eu fiquei bravo lá com o líder de célula e não sei o quê. Meu Deus do céu, está se desconectando. Eu fico imaginando, será que essa pessoa pensa que vai chegar no juiz e vai dizer, Deus, olha, porque eu fiquei triste lá, o senhor sabe? E Deus vai falar, foi por isso, então tá bom. O que vocês acham, amados? Não vai adiantar. Ele quer nos restaurar no nosso espírito, na nossa alma e no corpo. Espírito convicto, guiado pelo Espírito Santo, renovado, restaurado, reconectado. Eu sei em quem tenho crido, eu sei a que tribo eu pertenço, eu tenho uma visão e uma missão, não vou descer, tenho uma grande obra para fazer, amém? E o diabo quer atrapalhar, e é claro que ele vai usar tudo e todos que ele puder e que ele não puder também, para te tirar, para fazer você descer, igual Esdras e Neemias. Desce! Não posso, estou fazendo uma grande obra. Põe a mão no seu coração. Fala, não posso parar. Estou numa grande obra. Faz assim esta obra. Amém? Espírito, alma e corpo sendo conectado. Apóstolo, traz para mim o cabo aqui. Espírito, alma e corpo. Alma curada. Embora eu tenha sentimentos e emoções, e eu possa me emocionar na presença de Deus, é tão bom, não é verdade? É tão bom. É doce, é suave, é maravilhoso quando nós podemos render nossas emoções ao Senhor. É tão bom quando você canta e você chora. É tão bom quando você canta, adora e você sente. É ou não é? É claro que é mais gostoso, mas eu pergunto para você, se você não estiver sentindo, significa que Deus não está ali? Claro que não. Eu atendi um aluno que ele falou, pastora, estava tão bom, eu ministrava o louvor, era tão gostoso, parece que o céu estava aberto, mas ultimamente, não sei, parece que não está aberto, parece que está pesado. Eu falei, escuta, você está em pecado? Ele falou, eu não, misericórdia. Eu falei, então, você sentindo ou não, Deus está tratando teu intelecto. Vocês estão entendendo? Nem sempre você vai sentir. Nem sempre você vai sentir. Nem sempre. Mas não é por isso que você vai deixar de fazer. Nós falamos da outra vez, sentimento ou comprometimento. Nem sempre você vai sentir. Eu gosto de ver o Lion estudando, ele está empolgado. Amém? E lê vários livros na semana, e está empenhado, e está empolgado. Eu falo, amém, glória a Deus. Mas quando não sentir isso, vai ter que exercer do mesmo jeito. Vocês estão entendendo? São fases. O próprio casamento que nós falamos é assim. Amém? É assim. E você vai ter que aprender a lidar. Não pode dizer, agora já era, porque eu não estou sentindo. Não estou sentindo. Não pode estar tão dependente disso. Amém, amados? O nosso corpo, lembre-se, ele vai reagir àquilo que tiver no comando. Se for o seu espírito que tiver no comando, o seu corpo vai se submeter, igual a Agar teve que se submeter a Sara. Não foi isso que o anjo falou para ela? Ela estava fugindo, porque a carne não quer se submeter. Agar simboliza a carne. Agar queria o Abraão para ela. Eu dei filho para ele, essa aí não. Ele tem que fazer a minha vontade. E as duas começaram a brigar, começaram a se desentender. Ela falou, pois então eu vou embora e vou levar o filho dele junto.
E ela quis fugir porque não queria se submeter à sua senhora, a Sara, espírito. A carne não quer se submeter ao espírito. Mas o anjo chegou no caminho e falou: Agar, volta. Ela estava morrendo. Agar, volta, se submeta à sua senhora. E ela teve que voltar e dobrar o joelho diante de Sara e se submeter. Se o teu espírito estiver no comando, a tua carne vai ter que se submeter. Amém? Mas se a tua alma estiver no comando, sentimento, emoção, tem que fazer sentido. Eu tenho que estar alegrinho, tem que ser divertido. Tem que me dar alegria sempre. Nem sempre, queridos. Nem sempre. Eu já fiz a obra moída, com profunda tristeza, enfrentando luta, dificuldade, não deixei de fazer. Já subi para ministrar doente e terminando de ministrar estava curada. Como Paulo diz, de toda e qualquer maneira, temos que glorificar o Senhor. Amém? É tempo de largar coisinhas à toa. É tempo de ministrar você mesmo. Amém? Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, tudo que há em mim, espírito, alma e corpo. Bendiga o seu santo nome. No espírito eu quero fazer a vontade de Deus, mas eu estou triste. Estou triste com o irmão A, B ou C. Porque o A tem essa falha, o B tem aquela. Pessoas são falhas. O que nós falamos da outra vez? Busque a perfeição para você. Não espere perfeição do outro. Lembram disso? A perfeição é um alvo pessoal para cada um, não é um alvo para você esperar do outro. Está na raiz da palavra. Sede perfeito, sede, é você, é teu alvo. Não depende do outro estar sendo perfeito com você ou não. É igual o casamento. Você não diz lá na frente, eu prometo ser fiel se ela for. Vocês já viram um casamento assim? Eu prometo honrar, se ele honrar também. É unilateral. Amém? Eu prometo ser fiel, amar, honrar, independente do outro. É unilateral. Por isso que a Bíblia diz que Deus é fiel à sua aliança, ainda que eu e você não sejamos fiéis. Não significa que você pode ser infiel, que não vai dar nada. Significa que Deus é fiel à aliança dele, a aliança de vida e a aliança de morte. Por isso que diz lá, quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, a conexão, a unidade, que somos de Deus, estamos ligados com Deus e com seu irmão, você querendo ou não. A falha do seu irmão é tua falha, tem que se arrepender por identificação. Ele precisa tolerar você e você tolerá-lo, um ao outro em amor. Amém? Aquele que come e bebe do meu corpo, sem discernir o meu corpo, come e bebe para a sua própria condenação. Por causa disto, há entre vós fracos, doentes e muitos que dorme o sono da indolência. Deus está falando, Ele está dormindo, sonolento, aquele sono lá da tristeza, aquele sono do cansaço, do desespero, do desânimo. Por causa disso há entre vós fracos. Pessoa fraca, ela quer fazer e não consegue. Eu quero fazer, mas não consigo. Acho que é melhor desistir. Não. Se você sabe que está fraco, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Quando você está se sentindo fraco, você se fortalece. Eu fiz exame de sangue há anos atrás, eu estava fraca, fisicamente. Eu não estava aguentando nem as viagens. Eu chegava de viagem e não aguentava. Eu fiz exame, estava anêmica. Tive que tomar complexo de vitamina, tive que me fortalecer. Sabe por quê? Porque eu não quero morrer. Eu não quero morrer, eu não quero naufragar na fé. Quantos viram algo que eu coloquei esses dias lá no Face? De uma pastora que
se declarou ateu. Hã? Viram? Filha de crente, criada na igreja, prega a última mensagem e fala para os irmãos: eu preguei a vida inteira, mas eu nunca acreditei naquilo que eu pregava. Então, a partir de hoje, estou assumindo e vou estar indo lá para o congresso dos ateus. Você faz ideia, queridos? Eu coloquei lá. E coloquei também as advertências. Cuide, batalhe pela sua fé. Não deixa a tua alma dominar, não deixa a tua carne dominar. Prega mais do que nunca, repita o que você tem ouvido para a sua alma. Ai, estou triste. Por que está triste a minha alma? Eu estou abatido. Por que está abatido a minha alma? Não é assim que o Davi fazia? Espera em Deus, minha alma. Não aguento mais não. Vou parar. Aqui vai parar nada. Espera em Deus. Quando todo crente estiver no Espírito assim, santificado no Espírito, a ponto de ministrar a sua alma, haverá menos dificuldade, menos transtorno. Salmo 42, o salmista fala: assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Olha a situação que o salmista estava passando. Eu tenho sede de Deus. Senhor, me responde. Senhor, me ouve. Senhor, mostra a tua face. Senhor, mostra que o Senhor está vendo. Era essa a situação, querida. A minha alma suspira por ti, Senhor. Quando que eu vou poder entrar na tua presença, Senhor, e dizer o que está acontecendo comigo? O Jó também fala: Senhor, se o Senhor me recebesse numa audiência, em boa ordem eu colocaria as minhas dificuldades. Se Deus dissesse para você: filho, filha, agora é a tua audiência, o que está acontecendo? Você sabe colocar em boa ordem as tuas dificuldades diante do Senhor? Você sabe o que significa em boa ordem colocaria diante do Senhor? Porque começa no Espírito. Não adianta você querer falar das coisas da carne. A unção não sobe, ela desce. Amém? Deus, eu reconheço que tudo isso eu preciso crescer no Espírito. Me ajuda a crescer. Renova minhas forças. O salmista diz: Senhor, me reconecta contigo como antes do meu pecado. Ele sabia que o problema começava no Espírito. A separação com Deus. E ele diz assim: as minhas lágrimas me servem de mantimento de dia e de noite. Ele já estava se alimentando das lágrimas, porque ele não conseguia comer mais. Ele só chorava. E pelo menos quando ele chorava, ele descarregava e se sentia aliviado. De dia e de noite, enquanto elas me dizem constantemente: onde está o seu Deus? Fala sério, tem hora que parece que onde que está Deus, né? Todos passam por isso, o Davi também. Onde está Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatido, ó minha alma? Presta atenção, ele está dizendo: cadê Deus? Onde está Deus? Quando que Deus vai me ouvir? Quando que Ele vai me dar uma audiência? De repente ele fala assim: quando eu me lembro disso. Do que ele lembrou? Quando eu congregava. Do tempo que eu estava indo para a igreja.
Eu ia, quando me lembro disso, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. E olha, ele começa a se levantar. Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. O meu Deus, dentro de mim, a minha alma está abatida, por isso lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde os Emonitas, desde pequenos montes. E ele vai falando aqui, porque está abatido. Ele vai falando, lembra do tempo que você se alegrava na presença de Deus. Lembra do tempo que você ia com a multidão fazendo a minha obra. Exercendo, lembra como você era feliz, lembra quando você era alegre. Quantos estão entendendo, amados? É essa conexão de estarmos juntos que vai nos sustentar. Por isso no outro salmo ele diz, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor por longos dias, porque no dia da adversidade ele me esconderá no seu pavilhão. Você vai estar seguro. A palavra de Deus diz em Lamentações 3:17 a 29. Tirou-me a paz, esqueci-me do que significa prosperidade. Por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Você pensa que é só você que passa por essas dificuldades, por essas crises na alma? Tudo isso aqui é alma, amados. Mas de repente ele diz assim, lembro-me, olha, lembro-me da minha aflição e do meu delírio da minha alma amargurada e do meu pesar. Lembro-me bem de tudo isso e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, fala todavia. Olha o que ele diz, lembro-me também do que pode me dar esperança. É claro que você vai lembrar, há tanta dificuldade, há tanta tormenta, há tanta coisa, você não é alienado. Mas lembre-se também daquilo que te dá esperança. Não fique só lembrando tristeza, tristeza, tristeza. Isso eu não consegui, isso não deu certo. Quanta coisa deu certo. Quanta coisa Deus já fez por você e continua fazendo, por isso você está vivo. Agora eu estou com dificuldade, agora eu não me sinto conectado, agora, mas lembre-se, trate com a sua alma, tenha consciência, não esqueça de tudo que Deus já fez. Lembre-se. Tem muita tristeza que a gente passa e Deus que permite. 2 Coríntios 7:9, a tristeza segundo Deus produz arrependimento, que leva à salvação sozo, espírito, alma e corpo, e não remorso, mas a tristeza segundo o mundo produz morte. A tristeza segundo o mundo é aquela que acaba com você, que te leva para depressão, que te leva para síndrome do pânico, que destrói você, porque você não consegue mais lembrar daquilo que dá esperança. As lembranças do tempo que congregava somem. As lembranças do tempo que você celebrava somem. As lembranças do tempo que você estava envolvido, comprometido, alegre, somem. E você só se lembra das dificuldades. Isso mata. É a tristeza segundo a carne. Ela acaba com você. Ela acaba. Mas eu quero te dizer, guarde a sua fé. Amém, amados? Quando eu vi aquele depoimento daquela mulher dizendo aquilo, irmãos, é uma coisa tão terrível que ela foi lá no congresso dos ateus e contou o seu testemunho. E todo mundo aplaudiu de pé. Os demônios, que lá é coisa do diabo. Os demônios aplaudindo. Ferirei o líder, as ovelhas se dispersarão. Quantas pessoas que aquela mulher ministrou e pregou e creram no que ela falava e depois ouve ela dizendo, eu não acreditava em nada daquilo. Quantos que vão se desviar por causa daquilo lá?
E o povo aplaudindo, abraçando ela. Aí que vem a morte final. Quantos que dizem, depois que eu assumi o que eu queria fazer de pecado, agora eu sou feliz, agora eu sou o que eu sou. Agora a carne tomou o comando, ela venceu, subjugou, o espírito e a carne vão ficar guerreando. Mas a hora que você entrega o domínio para a carne, ela vai ficar alegrinha. Agora que eu assumi. Quantos que falam, que você já ouviu? Depois que eu assumi a homossexualidade, agora eu sou feliz. Já ouviram isso ou não? Agora, essa mulher falando, agora que eu assumi que eu não creio mesmo em Deus, então agora eu estou feliz. Mentira. Mentira. Isso leva para a morte. Não adianta. Não podemos naufragar na fé. Eu quero deixar esse texto por final aí para você. Primeira Timóteo 1,19. Conservando a fé e a boa consciência, que está no Espírito, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio da fé. Então você começa a naufragar na fé quando você perde a boa consciência. Não sei mais se Deus está comigo, não. Não sei mais se eu pertenço a essa igreja. Não sei mais se essa é a minha visão. Eu não sinto mais nada. Começa a perder a boa consciência. Lute. Amém? Lute. Não se deixa vencer. É preciso ter a boa consciência, a qual alguns rejeitando. Não aceite essa falta de identidade. Fica firme no propósito que Deus te colocou. Floresce onde está plantado. Floresce. Imagina uma plantinha dizendo, se eu tivesse plantada lá no jardim do vizinho, aí eu ia dar fruto. Misericórdia. Floresça onde fostes plantado. Deus já proveu tudo o que precisa. Tenha boa consciência. Consciência está onde mesmo? No Espírito. Espírito restaurado. Alma curada. Corpo sarado. Essa é a tríplice graça. Não deixa a tua alma te vencer. Não naufrague na fé. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. 1 Timóteo 4:1. Milita pela sua fé, como disse Paulo em 1 Timóteo 6:12. Coloque-se em pé. Deus quer nos santificar em tudo. No nosso espírito, tendo comunhão com Deus e com os nossos irmãos, onde Ele nos plantou. Quer nos restaurar a nossa intuição para nós sermos guiados por Ele em toda a verdade. Quer restaurar a nossa consciência. É difícil, sim. A luta, sim. A guerra, sim. Mas Deus é maior. Eu tenho que saber disso. Eu tenho que lembrar dessas coisas na hora do conflito. Eu não posso ficar só me lembrando das coisas ruins. Eu não posso só ficar me lembrando das dificuldades. Restaurado no Espírito, eu terei consciência. Consciência de que Deus é Deus. A consciência de que eu tenho comunhão com Ele e com meus irmãos. E assim serei guiada. Tendo domínio próprio sobre meus sentimentos, emoções, intelecto. E o corpo vai se sujeitar. Amém? Coloca sua mão no seu coração, que o Espírito Santo possa falar mais profundamente no seu coração. Que nós tenhamos consciência disso, nesse dia de renovação de aliança, que Deus possa curar você. Se há alguma doença espiritual te impedindo
Você vai ser curado hoje, em nome de Jesus. Não deixe a mágoa, ressentimento, frustração, acusação dominar você. É muito melhor ter comunhão com Deus. Deixa o Espírito Santo ministrar você. Se o Espírito Santo não convencer, já era. Deixa Ele te ministrar. Deus te trouxe aqui, quer tocar a sua vida, quer reconectar você. Se você estiver conectado com Deus todo dia, você não vai ser derrotado pelo sentimento de fracasso, de derrota, de desistência. Se você estiver conectado com Deus no Espírito, você vai ter visão e exercer uma missão. Se você estiver curado, sadio no Espírito, você vai andar por fé e não por vista. Deixa Deus curar você em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toca, Senhor, no espírito, na alma e no corpo. O Senhor conquistou isso para nós. Ajuda-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nos colocamos em pé diante do teu altar, profeticamente, conforme está escrito: põe-te em pé e falarei contigo. Deus, muitos querem ouvir o Senhor, mas não têm se colocado em pé, estão desanimados, estão caídos. E a tua palavra mostra que o Senhor não pode falar e dar direcionamento a quem está prostrado, caído. Em nome de Jesus, Pai, diante de ti, vem curar, vem libertar. Feche seus olhos, coloque tua mente, teu coração em Deus. Não se distraia. Fica firme com o Senhor, firme no propósito. Não naufrague na fé. Não retroceda em nome de Jesus. Lembra das promessas. Traga à memória aquilo que dá esperança. Não focaliza o errado, não focalize o erro, não focaliza, não valoriza a tristeza, a amargura. Focaliza e valoriza as bênçãos de Deus. Quero trazer à memória aquilo que dá esperança, senão a minha alma se perde, senão a minha alma perece, senão eu vou naufragar na fé. Fala com Deus, busque. Você mais do que ninguém sabe o que está te faltando. Se você tem estado amargurado, se você tem tentado se erguer e não tem conseguido, busque cura. Jesus é o médico dos médicos. Diga: Senhor, eu quero ficar curado disso. Eu estou melindroso demais. Tudo eu me firo, tudo eu fico triste, tudo eu acho que é para mim. Senhor, me cura disso. Clame ao Senhor. Não aceite isso, não. Em nome de Jesus, nesse dia de renovação de aliança, queremos comer o corpo e o sangue do Senhor dignamente, conscientes, no espírito, alma e corpo, de que somos de Deus. Oh, Senhor, tem misericórdia. Sopra, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo. Ressuscita, Senhor, se for preciso. Ressuscita como o Senhor ressuscitou o vale de ossos secos. Ressuscita a nossa alma. Ressuscita os sonhos. Ressuscita, Senhor, o foco, o propósito. Ressuscita em nós, Senhor. Restaura-nos no espírito, alma e corpo. Entregamos a nossa vida a Ti. Entregamos a nossa vida a Ti, Senhor. Completa a obra de santificação no nosso espírito, alma e corpo, restaurados para a glória do Teu nome. Aleluia, aleluia.